Salve a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre, amém? O estudo de hoje, nós vamos meditar na palavra de Deus sobre o selo de Deus, o selo do Deus vivo, o desejo de todos os seguidores de Cristo, receber o selo do Deus vivo. E então nós vamos estudar pela Bíblia e pelo Espírito de profecia, saber claramente sobre o selo do Deus vivo. Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. E o verso 1 diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então aqui o profeta João, ele contempla os 144.000, tendo na sua fronte, na testa, o seu nome e o nome de seu pai. Eles foram selados com o selo do Deus vivo, esses 144.000. Esse período do selamento é o mesmo período que a besta, com a sua imagem, ela também está selando os seus, com o selo da perdição e do erro. Então, interessante aqui nós ver os 144.000, eles selados na fronte. Em Apocalipse capítulo 13, o verso 16, verso 17, fala que os adoradores da besta vão ser selados. O que recebe o seu selo da besta vai ser selado na fronte e na mão direita. Já os servos de Deus serão selados com o selo de Deus somente na fronte, porque a fronte é a mente. Os que aceita a verdade e obedece a verdade, no final, quando chegar o tempo do selo, eles serão selados com a chuva seródia. O Espírito Santo sem medida será derramado sobre eles, e eles estarão selados para sempre, um caráter semelhante ao de Cristo, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, por toda a eternidade. E o selo da besta é oposto, o que vai acontecer nesse mesmo período que os servos de Satanás, que aceitaram o domingo, quando saiu o decreto dominical, então eles serão selados com o selo na fronte, que é na mente. Eles serão aqueles que acreditarem que o domingo é o dia do Senhor. Na mão direita serão aqueles que não acreditam nessa mentira, mas por causa da pressão das leis, obrigando eles a guardar o domingo e trabalhar no sábado, eles atenderão essas leis. Então foram forçados pelas leis do trabalho a trabalhar no sábado e guardar o domingo. Então essas pessoas serão seladas com o selo da besta na mão direita. Então agora eu quero trazer a atenção dos irmãos para o selo. Quem vai receber o selo de Deus? Será todos vão receber o selo de Deus? Todos os que guardam o santo sábado? Será que eles vão receber esse selo? Então eu quero abrir aqui o Espírito de profecia para nós meditar sobre esse assunto. Vida e Ensino, página 189, diz assim claramente: nem todos que professam guardar o sábado serão selados. Nem todos que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade,
a outros que não receberão na testa o selo de Deus. Tinha a luz da verdade, soubera a vontade de seu mestre, compreendera todos os pontos de nossa fé, mas não tivera as obras correspondentes. Aqueles que estiveram tão familiarizados com as profecias e com os tesouros da sabedoria divina, deveria ter agido de conformidade com sua fé. Deveria ter dirigido sua casa segundo os mesmos princípios, para que por meio de uma família bem ordenada pudesse apresentar ao mundo a influência da verdade ao coração humano. Então, nem todos os que guardam o Santo Sábado vão receber o selo do Deus vivo. Então, continuando a leitura ainda. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Então, nenhum de nós vamos receber o selo do Deus vivo enquanto tiver uma nódoa no caráter, uma mácula sequer. Muitos estão esquecendo a advertência que fala em Efésios capítulo 5, que fala que a igreja tem que se apresentar como uma virgem pura, sem mácula. Uma virgem pura, sem mácula, como se fosse para um marido, a saber, que é Cristo. Então, a igreja esqueceu isso. A igreja está esperando receber o selo do Deus vivo para que tira a ruga, as manchas. Mas será assim? Será a chuva seródia que vai tirar os nossos defeitos? Será que é a chuva seródia que vai tirar os nossos pecados? Ou é nós que temos abandonado nossos pecados antes da chuva seródia? Porque muitos dizem no seu coração, quando o Espírito Santo descer sobre o seu povo, então o seu povo deixará as coisas erradas, deixará aqueles pecados, aquelas coisas, aquelas faltas. Mas será assim? Muitos estão esperando que a chuva seródia os habilita para programar a mensagem, para ter uma vida bem ajustada diante de Deus. Irmãos e irmãs, eu quero trazer atenção para a leitura do Vida e Ensino, na página 112, que diz assim: vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva seródia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Oh, quantos vi eu no tempo de angústia, sem abrigo, havia negligenciado a necessária preparação e, portanto, não poderia receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Então aqui as pessoas estão negligenciando a preparação tão necessária, esperando que o tempo da chuva seródia é o tempo que eles vão abandonar os pecados, é o tempo que eles vão abandonar suas faltas diante de Deus. Mas aqui a profetisa vê muitos sem abrigo recebendo as 7 últimas pragas, recebendo o juízo de Deus sobre eles, porque havia negligenciado
a preparação tão necessária. E o motivo de eles terem negligenciado essa preparação tão necessária foi o pensamento que Satanás pôs sobre eles, que o tempo da chuva serode era o tempo que ele ia se converter, ou o tempo que seria aprovado o decreto dominical. Era um tempo de oportunidade para eles se converter. No tempo que seria o decreto dominical, então, eu vou me despertar, eu vou me converter. É verdade, vai se despertar, tanto os maus como os bons, tanto as nécias como as prudentes. Mas as nécias era para ter comprado o azeite antes do decreto dominical. Era para se preparar antes do decreto dominical. Assim como as prudentes se prepararam antes do decreto dominical. Aqui fala claramente que a preparação é antes do decreto dominical. Vivemos hoje no grande dia da expiação. O grande dia da expiação começou em 1844. E os que aceitam a verdade têm esse tempo para se preparar. De 1844 até o decreto dominical, os que conhecem a verdade. O tempo do decreto dominical é a oportunidade para aqueles que pela primeira vez vão ouvir a verdade. É tempo de oportunidade para eles, para as almas sinceras que estão nas outras denominações e para as pessoas que hão de se converter, que estão nas fileiras do mundo. Mas não é tempo de oportunidade para os que já conhecem a verdade, o tempo do decreto dominical. Eles deveriam agora comprar o azeite, agora se converter, deveria agora ter um caráter semelhante o de Cristo. Devia agora abandonar suas faltas. Devia agora aborrecer o pecado de todo o coração, fazer uma reforma e um avivamento nas suas vidas. Mas eles preferem estar dormindo no pecado, preferem estar fazendo os seus desejos da sua própria carne. Se esquece o que está escrito em Gálatas capítulo 5. Se esquece o que está escrito também em Efésios capítulo 5. Nós devemos, irmãos e irmãs, ser semelhante a Cristo agora, antes do decreto dominical. Veja, vou continuar a leitura. Vou ler na página 113 do Vida e Ensino. Diz assim: vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Lembre-se todos que Deus é santo e que unicamente entre santos poderão morar em sua presença. Então, é bem claro o texto. Vi que ninguém poderia participar do refrigério. Ninguém vai ser selado com o selo do Deus vivo enquanto tiver uma mancha no caráter, enquanto não se tornar semelhante a Cristo. Ninguém vai participar do refrigério. Ninguém vai ser selado enquanto, como o texto disse, ter a vitória sobre toda a tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Enquanto os cristãos estão com essas falhas, enquanto nós que guardamos Santo Sábado estiver com essa falha, olha,
eu quero deixar um aviso bem claro. As pessoas ímpias estão brincando na cerveja, nas festas. Os que guardam o sábado estão muitas vezes brincando num campo de bola, brincando num banho de praia, onde não devia estar, junto com os ébrios, junto com os ímpios. Irmãos e irmãs, qual é a sua brincadeira que você está fazendo diariamente perante na presença de Deus? Muitas vezes, no púlpito sagrado, você brinca, diz anedotas, para que os que estão ouvindo a palavra de Deus ficam sorrindo. Não tem respeito nem mesmo pelas horas sagradas que estão pregando a palavra de Deus. Nós não estamos em um tempo de brincadeira para satisfazer nossos desejos carnais. Nós estamos no grande dia da expiação. O dia da expiação era o período que Israel estava chorando. Era um dia de jejum e ele estava chorando pelos seus pecados que tinha cometido. Pois esse é o tempo que nós vivemos. Devemos ter um jejum. O jejum se abster de todo alimento que faz mal à saúde. De todas as coisas que faz mal à saúde, devemos se abster. Esse é o nosso jejum. E chorar, se arrepender dos nossos pecados diante de Deus. Não é tempo de nós estar com brincadeira. O juízo está em andamento no santuário celestial. Imagina quando ser passada a sua vez, você estiver nas práticas do mundo. É bem claro no Espírito de Profecia a norma que o povo de Deus deve se vestir. Somente os pés e as mãos e o rosto devem estar descobertos. É bem claro, todos podem ler e aprender por si mesmo o vestuário correto do cristão para esses últimos dias. Mas os nossos irmãos querem andar de calção pelas ruas, querem andar de camisa manga curta ou de camisetas perante as ruas, tem desejo de mostrar os seus braços, suas pernas, tem desejo de andar no modo do mundo, semelhante ao mundo. As nossas irmãs, a mesma coisa, tem que mostrar as pernas, mostrar os braços, ou então mostrar um pouco, fazer um decote. Minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos vivendo um dia solene, no grande dia do juízo investigativo. Não é tempo para nós ter orgulho, vaidade. Leia por vós mesmo o vestuário, tanto de homens como de mulheres. Está bem claro no Espírito de Profecia. É pecado a mostrar os braços. É pecado mostrar a batata da canela. Os vestuários das mulheres tem que ser abaixo da batata da canela. Os homens não podem andar de calção, tem que ser de calças compridas, mangas compridas. Mas é muito mesmo duro para obedecer essa verdade, como está no Espírito de Profecia, porque o coração está amando as coisas do mundo. Eu quero ler novamente no Espírito de Profecia a respeito. Quem vai receber o selo do Deus vivo? Quem vai receber? Então, vamos continuar a leitura. O dia da vingança de Deus está precisamente diante de nós.
O selo de Deus será colocado somente na testa daqueles que suspiram e clamam por causa das abominações cometidas na terra. Aqueles que se ligam ao mundo por laço de simpatia estão comendo e bebendo com os ébrios e certamente serão destruídos com os que obram a iniquidade. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Mas a face do Senhor está contra os que fazem o mal. Salmos 34, verso 15 e 16. Nossa maneira de proceder determinará se receberemos o selo de Deus vivo ou seremos abatidos pelas armas destruidoras. Já algumas gotas da ira de Deus caíram sobre a terra. Quando, porém, as 7 últimas pragas forem derramadas, sem mistura no cálice da sua indignação, então para sempre será demasiado tarde para arrependimento. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Então, nenhum de nós vamos receber o selo de Deus enquanto tiver uma nódoa, uma mácula sequer. Então, a gente vê claramente o Espírito de profecia falando claramente o tempo para nós abandonar os pecados, nossas faltas. O tempo para nós ser semelhante a Cristo é agora, antes do decreto dominical. Diz assim claramente ainda aqui no Espírito de profecia: é agora, olha só, é agora que devemos conservar-nos e a nossos filhos incontaminados do mundo. É agora. Não é quando saiu o decreto dominical. O tempo do decreto dominical não é o tempo para nós se conservar fora do mundo, se converter. Não, o convertimento é agora. Continuando a leitura. É agora que devemos lavar as vestes de nosso caráter. Será que é quando sair o decreto dominical que vamos lavar nossas vestes de caráter? Não, irmãos, aqui diz que é agora. É agora que devemos lavar as nossas vestes de caráter, tornando as alvas no sangue do Cordeiro. Agora é que devemos vencer o orgulho, as paixões e a indolência espiritual. Agora é que devemos despertar e fazer decididos esforços para dar simetria ao nosso caráter. Hoje, se ouvistes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 4:7. Encontramos-nos em situações muitíssimo probantes, esperando e aguardando o aparecimento do nosso Senhor. O mundo está em trevas, mas vós, irmãos, diz Paulo, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Tessalonicenses 5:4. Sempre foi propósito de Deus tirar das trevas luz, da tristeza alegria, do cansaço descanso, para serem fluídos pela alma expectante e anelante. Então, é agora que nós devemos se converter a Cristo, ser semelhante a Cristo. É agora que devemos abandonar as nossas faltas. E diz mais ainda, diz aqui: agora é o tempo de preparar-nos. Não é quando sair o decreto dominical. É agora o tempo de nos preparar. O selo de Deus jamais será colocado
a testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado a testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amante do mundo. Jamais será colocado a testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Pesquisai as Escrituras por vós mesmos, para que possais compreender a terrível solenidade do tempo presente. Olha só, pesquisai, lê a Bíblia por vós mesmos, para que vós podeis compreender a solenidade do tempo presente. Mas as pessoas não estão compreendendo, as pessoas estão esperando o decreto dominical para que deixe as suas faltas, para que possa ser semelhante a Jesus no tempo do decreto dominical. Não querem comprar azeite agora, que é o Espírito Santo, o convertimento que só Cristo vende sem dinheiro para nós. Abaixo nós se humilhar diante de Cristo, Ele converte os nossos corações, para que nós sejamos semelhantes a Ele. Mas as pessoas estão esperando outro tempo. O tempo presente é o tempo de preparação. Mas as pessoas estão esperando o tempo futuro do decreto dominical para se converter. O tempo do decreto dominical, quando sair, não é tempo de oportunidade para o que já conhece a verdade. Pois começa a sacudidura. Aqueles que não se prepararam serão sacudidos fora ao sair o decreto dominical. Para ficar somente aqueles que se prepararam antes do decreto dominical. Então eles receberão o selo do Deus vivo, a chuva seródia. Mas aqueles que não se prepararam agora serão sacudidos fora, não receberão o selo de Deus. Então o tempo é agora, o tempo da preparação antes do decreto dominical. Quando sair o decreto dominical, como eu já disse, começa a sacudidura final, que é do decreto dominical até a chuva seródia. E então, os que se prepararam antes do decreto dominical recebem a chuva seródia. Bom, vamos ler aqui, falando claramente sobre esse assunto. Ainda mais, que muito espera até mesmo a chuva seródia para ser derramado sobre eles antes do decreto dominical. Mas não é isso que o Espírito de profecia diz para nós. A chuva seródia vai ser depois que saiu o decreto dominical. Diz assim aqui ainda no Espírito de profecia: que estáis fazendo, irmãos, na grande obra de preparação, que estáis fazendo agora no tempo presente, na grande obra de preparação, já abandonaste os vossos pecados, já abandonaste as vossas faltas, já deixaste a obra da carne, como está em Gálatas capítulo 5, mas muitos estão na obra da carne, muitos estão ensinando, estão praticando imoralidade só porque são casados, estão na obra da carne, fazendo os seus desejos carnais, paixões baixas, acha que a vida conjugal santifica para fazer coisas que muitas vezes nem os ímpios fazem entre quatro paredes. Irmãos e irmãs, vós que são casados, não é porque vós são casados podeis fazer imoralidade tais. Lembre-se, a profetisa fala que aqueles que fazem tais coisas, mesmo na vida conjugal, são demônios em pessoa. Mas muitos estão ensinando, estão praticando
imoralidade dentro do casamento com sua esposa ou com seu esposo. Os cônjuges estão na prática paixões baixas. É terrível hoje a situação de muitos que estão querendo ser trasladados para o céu sem ver a morte. É terrível a situação de muitos ainda se considera como cristãos, enquanto a palavra inspirada fala: não pratiqueis paixões baixas. Mas muitos estão praticando só porque são cônjuges, só porque são casados. Acha que o casamento santifica a imundícia. Vê que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Devemos ter respeito pelo nosso cônjuge. Não fazer coisas animal. Isso é paixão animal. É tão vergonhoso que eu não vou falar aqui. É tão vergonhoso falar o que alguns ensinam na internet ou no púlpito, ensinando os casados a fazer coisas tais que muitos nem mesmo entre os ímpios fazem. É vergonhoso. Por isso eu não vou falar claramente do que eu estou falando. Mas você que faz entre quatro paredes essas imundícias, vocês estão sabendo do que eu estou falando. Cuidado, a ira de Deus está vindo. Está vindo. As 7 últimas pragas vai cair sobre os desobedientes. E o castigo será mais terrível sobre aqueles que sabiam da verdade e não andaram segundo a verdade. Então o tempo da preparação é agora, que, como diz aqui, que estás fazendo, irmãos, uma grande obra de preparação. Talvez o irmão está ensinando outro a fazer pecado, fazendo um vídeo no YouTube ensinando outros a praticar pecado entre quatro paredes só porque são casados. Irmãos, a coisa é séria. Estamos no grande dia da expiação. Então, continuando, a leitura diz assim: os que se estão unindo com o mundo estão se amoldando ao modelo mudando e preparando para o sinal da besta. Quando os irmãos estão praticando os desejos carnais, mesmo entre quatro paredes, porque são casados, ou estão andando com um vestuário, mostrando as suas vergonhas, ela te diz que tem que ser cobertos os joelhos, tem que ser coberto o braço. A única parte que ficou para ser mostrar foi a mão, o pé e o rosto. Quando as irmãs estão andando com roupas apertadas, ou andando de calças, mulheres andando de calças, é assim que está se preparando. É assim que os irmãos estão se preparando, andando de camiseta, mostrando os braços pelas ruas, andando de calção pelas ruas. Irmãos, a coisa não é de brincadeira. Aqueles que estão se unindo com o mundo, jogando uma bola, assistindo filmes, assistindo coisas que não devem, falando palavras frívolas, eles estão se preparando para receber a marca da besta. Nossos pensamentos têm que ser puros. Nossas palavras têm que ser puras. Nosso jeito de andar tem que ser puro. Enquanto nós está querendo ser melhor do que os outros, querendo ter orgulho pela nossa aparência, tendo orgulho pelo nosso vestuário, enquanto nós tiver uma nódoa no caráter, até mesmo tendo orgulho por saber das verdades, até mesmo por pregar num púlpito,
ter orgulho de qualquer coisa, ter uma nódoa somente no caráter, não vão receber o selo do Deus vivo. Enquanto não se tornar semente a Cristo, enquanto estiver porfiando pela supremacia, querendo ser melhor do que os seus irmãos, não vão receber o selo do Deus vivo. Enquanto não se tornar homem e mulher, homens e mulheres íntegros, semelhantes a Cristo, não receberão o selo do Deus vivo. Continuando a leitura, diz assim: os que desconfiam do eu, humilhando-se diante de Deus, e purifica a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o modelo divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Então, os que se prepararam antes do decreto, os que tiveram uma vida semelhante a Cristo, abandonaram todo o pecado, venceram toda tentação, toda palavra má, orgulho, desconfiaram do eu. Esses que se prepararam antes que o decreto saísse. Então, diz aqui, quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Então, a preparação não é quando sair o decreto. A preparação é antes do decreto. Para que quando sair o decreto e o selo for aplicado, a chuva serôdia ser derramada sobre os fiéis, então o seu caráter permanecerá puro e sem mácula por toda a eternidade. Mas muitos, Lot viu, ou quantos vi, sem abrigo, no tempo que a ira de Deus estava caindo, pois havia negligenciado a necessária preparação que todos precisam ter para receber o refrigério, a chuva serôdia. Havia negligenciado. O tempo presente é o tempo da preparação, mas eles deixaram para uma oportunidade quando saísse o decreto dominical. Negligenciaram a preparação tão necessária. Foi então a Lot disse, ela viu em visão as pessoas que tinham negligenciado a preparação antes do decreto dominical, recebendo os juízos de Deus. Ela viu em visão ele sem abrigo, recebendo a ira de Deus. E a razão era essa, irmãos e irmãs. A razão foi porque eles tinham negligenciado a preparação tão necessária que era antes do decreto dominical. Eles colocaram na mente, Satanás colocou na mente dos guardadores do sábado. Vai levando. Mas, por quê? Porque quando sair o decreto dominical, vocês terão uma chance. Vocês terão uma chance para se converter. Então, nesse tempo, vocês vão deixar de jogar bola, nesse tempo. Nesse tempo, vocês vão deixar de usar os saltos altos, vós, mulheres, ou homens, deixar de usar o calçãozinho. Ah, sim, nesse tempo, quando sair o decreto dominical, vocês vão ser pessoas ativas, pessoas íntegros. Vocês vão usar agora sim roupas, mangas compridas, homens, e calças. Vocês vão deixar aquela camisa manga curta para usar mangas compridas. Ah, sim, quando sair o decreto dominical, vou deixar as panelas de carne, vou deixar as brincadeiras, vou deixar as anedotas nos púlpitos da igreja ou fora da igreja, no meu trabalho, na minha viagem, quando eu estou conversando no terreiro de casa com meus amigos.
Assim, quando sair decreto dominical, eu vou deixar essa preguiça de levar o evangelho. Assim serei uma nova pessoa quando sair o decreto dominical. Nesse tempo, quando sair o decreto dominical, então eu vou ser semelhante a Cristo. Outros, Satanás coloca na mente, antes do decreto dominical, vou receber a chuva seródia. Como a chuva seródia vai vir antes do decreto dominical. Mas aqui o texto é bem claro. A chuva seródia é somente quando sair o decreto dominical. Como diz aqui. Quando sair o decreto e o selo for aplicado. Então, a chuva seródia é após o decreto dominical. Não é antes. A igreja está esperando antes a chuva seródia. Antes do decreto dominical. Para que eles dá a mensagem. Não é assim, irmãos. Não é assim. Aqueles que negligenciar a preparação tão necessária agora, vão permanecer em trevas. Vão ser sacudidos quando sair o decreto dominical e não vão receber o selo de Deus vivo. Hoje é o tempo da preparação. Hoje é o tempo de todos nós ter um caráter sem mácula. Vencer pelo sangue do Cordeiro. E pelo nosso testemunho, vencer, lavar o nosso adverte do nosso caráter pelo sangue do Cordeiro. Enquanto hoje é o tempo, não podemos deixar para o decreto dominical. A sacudidura inicia quando sair o decreto dominical até a chuva seródia. Aqueles que não buscaram a preparação agora, antes do decreto dominical, não se tornaram um caráter semelhante ao de Cristo antes do decreto dominical. Então, quando sair o decreto dominical, começa a sacudidura e eles serão sacudidos para permanecer somente os que buscaram a preparação agora, antes do decreto dominical. Então, esses que se prepararam, eles receberão o selo do Deus vivo. E seu caráter permanecerá puro e sem mácula por toda a eternidade. Então, irmãos, para finalizar esse estudo, eu quero ler aqui ainda no Vida e Ensino, na página 190, que diz assim: ninguém necessita dizer que não há esperança para o seu caso e que não pode viver a vida de cristão. Mediante a morte de Cristo, amplas providências foram tomadas em favor de cada alma. Jesus é o nosso auxílio, sempre presente em tempo de necessidade. Se tão somente apelamos a Ele pela fé, Ele prometeu ouvir nossas petições e a elas atender. Então, irmãos, ninguém diga, eu não posso ser semelhante a Cristo. Não tem como eu lavar meu caráter, ser semelhante a Cristo, ser um cristão. Eu não posso vencer. Não tem como eu me tornar semelhante a Cristo. Ter uma vida sem pecar aqui nessa terra. Mas aqui está bem claro dizendo, mediante a morte de Cristo, foi tomada todas as providências. E todos que se chegam a Cristo, Cristo não deixa eles sem auxílio na hora de necessidade. Nós estamos com uma necessidade grande. Nós precisamos abandonar o pecado. Essa é a nossa necessidade. Vamos orar. Levantar de madrugada para orar. Pedir que Deus derrame o seu Santo Espírito para que nossos corações abandonem todo o pecado. Pedir auxílio dele. Pois ninguém de si próprio pode ter uma vida de cristão sem o auxílio que vem de Deus e de Cristo. Precisamos desse auxílio. Mas aqui está bem claro. Todos podem vencer. A alma, até os mais fracos podem vencer. Todos aqueles que querem ter uma vida semelhante de Cristo, ter uma vida semelhante à do seu mestre, conseguirá pela graça do nosso Salvador.
Pois a morte de cruz, na morte de cruz, quando Cristo morreu, foi tomada todas as providências para que até os mais fracos vencesse o pecado, o mundo e o diabo. Então, se o irmão e a irmã não conseguem ter uma vida semelhante de Cristo, o erro está em você. Você não está se humilhando. Cristo está de mão estendida. O seu caso tem esperança, sim. Mas talvez você não quer. Você não quer abandonar os seus pecados. Não quer abandonar os seus desejos pecaminosos. Ama o pecado. Então é por isso que não chega um cristão perfeito, semelhante a Cristo. Um cristão semelhante a Jesus Cristo. Se não conseguir, pois todos aqueles que não conseguir ter um caráter semelhante de Cristo, não poderão receber o selo do Deus vivo. O selo de Deus vai ser posto na fronte somente de homens e mulheres íntegros, homens e mulheres que lavaram o seu caráter pelo sangue do Cordeiro. Suas vestes do caráter se tornaram semelhante ao caráter de Cristo. Hoje é o tempo. O decreto dominical não é o tempo para se tornar semelhante a Cristo, os que conhecem a verdade agora. Não. É tempo de oportunidade para os que ouvirão a verdade pela primeira vez. O tempo do decreto dominical é o tempo de oportunidade para os que vão ouvir a verdade pela primeira vez. Mas para nós, que nós já conhecemos a verdade, o tempo solene é o tempo presente. Se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que Deus nos abençoe, não só hoje, mas para sempre. Amém.